Entre Coroas e Sombras. Doce Plebeia, Sombria Rainha, volume 1. Em cada palavra, uma escolha. Em cada capítulo, um destino. Você entrou no universo de escritos de E.C., onde as histórias ganham voz. Capítulo 3. Corações são armas. Começa agora. Narrado por Valerie de Azarel. A luz do salão não entrava pelas janelas. Em Erênia, não confiávamos na claridade. A escuridão ensinava mais, sobre silêncios, intenções e, acima de tudo, poder. Era na penumbra que os verdadeiros reis se formavam. A única coisa que se ouvia era o som de meus passos ecoando no mármore negro. Meus saltos, minha respiração, meu controle. Caminhei até o trono de pedra e parei diante do homem que o ocupava. Meu pai, o rei Malric de Azarel, senhor de um império de medo e promessas quebradas. Seus olhos, duas fendas opacas de gelo, repousavam sobre mim com o costumeiro desprezo calculado. Os corvos voltaram de Valdora, disse ele, sem olhar diretamente para mim. O herdeiro deles venceu mais uma batalha. Estão tentando fortalecer sua imagem entre os povos do sul. Edric Ravendor, o príncipe dourado, a esperança do povo, aquele que sorri para o povo antes de queimá-lo com decretos. Está ficando audacioso, respondi. Vai acabar tropeçando na própria vaidade. E é por isso que você vai se casar com ele. Não reagi, já esperava essa frase há semanas. A aliança foi selada em sangue, quando sua mãe ainda vivia. É hora de cumprir sua parte. Quer que eu me deite com o inimigo? Quero que você conquiste o inimigo e o destrua por dentro, se for preciso. Era sempre assim com ele. Cada palavra dita era uma faca lançada em minha direção. Algumas cortavam, outras afiavam. E se ele for diferente do pai? Então será mais perigoso. Herdeiros idealistas são mais difíceis de dobrar. Mas homens, Valerie, homens têm fraquezas. Você conhece bem o tipo de fraqueza que move até o mais nobre dos tolos. Engoli a repulsa. Ele falava de desejo, de manipulação, do tipo de jogo que ele mesmo treinou em mim desde os 12 anos, quando aprendi a sorrir sem mostrar os dentes e a chorar apenas por dentro. Mas naquele momento o que me preocupava não era o casamento. Era o fato de Selene, minha irmã mais nova, estar sentada no canto do salão, ouvindo tudo com olhos de medo. Pequena demais para entender completamente, grande demais para fingir que não ouve. Me aproximei dela mais tarde, já nos meus aposentos. Ela bordava algo num tecido escuro. A única coisa que restava da nossa mãe. Você vai mesmo se casar com ele? Perguntou sem levantar os olhos. É o que nosso pai quer, respondi sentando ao seu lado. Mas o que você quer? Essa pergunta me atravessou. Raramente alguém me perguntava o que eu queria. E quando acontecia, eu não sabia responder. Eu quero sobreviver, disse por fim. Ela parou de costurar e me olhou. Selene tinha os mesmos olhos da nossa mãe, suaves, esperançosos, perigosos. E se ele não for como nosso pai? E se ele tiver coração? Sorri, mas não foi um sorriso real. Foi o tipo de sorriso que aprendi a usar como armadura. Então vou fazer o que sempre faço, pequena. Vou usar isso contra ele. Quando Selene saiu do quarto, levando consigo a pequena cesta de bordados, o silêncio ficou pesado demais. Levantei-me, caminhei até o espelho de moldura negra e encarei meu reflexo sob a luz trêmula das velas. E se ele não for como nosso pai? Ecoou a voz dela na minha mente. E se ele tiver coração? Por um instante, apenas um, deixei aquele pensamento crescer. Imaginei Edric Ravendor não como um inimigo, mas como um homem. Um homem que talvez pudesse me olhar sem cálculo, sem medo, sem querer nada além do que eu tivesse a oferecer por vontade própria. Imaginei mãos que não apertassem meu pulso para me calar. Imaginei lábios que não falassem ordens, mas confissões. Imaginei, por um segundo cruel, que talvez fosse possível amar alguém como ele e ser amada de volta. Mas então... Respirei fundo, fechei os olhos e afastei aquela fantasia com a mesma frieza com que corto uma linha mal costurada. Esse casamento é um acordo. Um pacto escrito muito antes de eu nascer. Não há espaço para amor. Não para mim. Meu pai arrancou essa parte de mim quando ainda era pequena demais para entender o que ele estava destruindo.
E mesmo que um dia eu tenha acreditado na ternura, no riso fácil e nos beijos sem estratégia, isso morreu junto com quem fui naquela noite. Eu jamais voltaria a amar como amei um dia, porque no fim, amor é apenas outra palavra para fraqueza. E eu não serei fraca de novo. Abri os olhos e no espelho, eu vi apenas quem eu precisava ser. Valérie de Azarel, a princesa de Erênia, a mulher que conquistaria um reino inteiro, nem que precisasse queimar o próprio coração para isso. Naquela noite antes de dormir, olhei pela janela da torre e vi os céus de Elindor tingidos de vermelho ao longe. A guerra sempre vem com fogo, mas às vezes o fogo vem de dentro. E mesmo sem conhecê-lo, eu já odiava Edric Ravendor. Não por quem ele era, mas por tudo que ele me obrigaria a fingir sentir. Flash. Memória fragmentada. A voz dele ainda era suave naquela época. O que faria se fosse livre, Val? Cavalgaria para além do bosque. Sem mapa, sem nome. Ele riu. E voltaria para mim? Sempre. Lembrei do som. O estalo seco. O grito abafado. Depois, só o silêncio. Meu pai, em pé no pátio com sangue nos punhos. E os olhos dele, os olhos do guarda, estavam vazios. Amor, guerra, mentiras e promessas. Nos escritos de E.C., toda escolha tem um preço. Gostou do capítulo? Deixe seu like, se inscreva e prepare-se. Até a próxima, onde tudo pode mudar.